Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer uma resenha muito boa, repercutir esse confronto de hoje aí diante do ABC e Família, aonde eu procuro aí as informações, saber um pouco mais sobre o ABC. Todo mundo coloca que vai ser um confronto hoje aí bem complicado, bem difícil dentro, claro, das condições do ABC. É um time bem treinado, que tem uma ideia de jogo, de marcar lá atrás e sair nos contra-ataques, então a gente vai repercutir essa situação, trazer aqui o programa da ESPN agora há pouco comentou sobre isso, né? Porque alguns times da Série A já caíram da Copa do Brasil. Foi o Cuiabá na primeira fase, ontem caiu o RB e Goiás. Ainda bem que as zebras aconteceram ontem, então hoje vai dar bom. Vamos trazer aqui o Edmundo, que falou um pouco também sobre esse jogo, a motivação do ABC, porque vale uma grana. E você sabe que eu gosto sempre de trazer aqui algumas declarações de treinadores, de jogadores de outros times e colocar para o nosso contexto. A gente viu aí, né, o Maurício Barbieri, a gente viu o Pedro Raul e o Jardim, jogadores e treinador, no caso, bem questionados depois aí após a derrota para o Flamengo. E aí eu quero passar essa entrevista aqui, um trecho pequeno do Abel Ferreira, cara. Eu gosto muito quando ele fala, eu acho que faz todo sentido para o momento que a gente está vivendo. Claro que o torcedor tem o direito de fazer qualquer coisa nesse sentido, de criticar, de cobrar, mas eu acho aí um ponto de vista interessante do Abel Ferreira, família vascaína. Mas vamos repercutir esse jogo de hoje, né? Quem viu o nosso vídeo de ontem à noite, eu trouxe trechos lá da rádio Jovem Pan News Natal, e a galera, cara, os jornalistas que estavam lá comentando, estão muito confiantes no jogo de hoje. Segundo eles, o ABC tem um estilo de jogo que encaixa com a maneira que o Vasco tem de jogar, então eles vão vir aqui para São Januário sabendo, claro, de toda a estrutura do Vasco, que o Vasco é o favorito, mas eles estão confiantes nessa classificação aí, família vascaína. Eu quero trazer aqui o programa da ESPN de agora há pouco, estava comentando um pouco, né, dos times da Série A que já saíram aí da Copa do Brasil. Citei aqui Cuiabá, Goiás, e aí a gente vai comentar um pouco sobre outros resultados também que vão influenciar aí nas próximas fases. Se Deus quiser, o Vasco vai passar hoje, e aí, cara, ficou bem legal. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se liga só. Os times de Série A, é isso? Que já foram eliminados nesta Copa do Brasil. Olha aí, o Cuiabá foi eliminado pelo São Raimundo, o Goiás ontem, nos pênaltis, né, pro Águia de Marabá, e o Bragantino, que perdeu de 3-1 ontem para o Ipiranga de Erechim. No Colosso da Lagoa. No Colosso da Lagoa, boa. Grêmio e Vasco jogam pela segunda fase hoje, Brenner. Jogam, o Vasco enfrenta o ABC, que é um adversário difícil para esse estágio da Copa do Brasil. O Vasco já foi eliminado pelo ABC em 2014 e acaba caindo. O Vasco tem uma coleção de vexames, esses sim vexames em Copa do Brasil. Braunas... Cícero Ramalho era, né? Cícero Ramalho, gordinho, 40 anos, marcando gol em São Januário. O 15 de Campo Bom, treinado pelo Mano Menezes um ano antes. Então o Vasco já é um clube, de certa forma, calejado por esses vexames e pega um adversário que está em boa fase. O ABC está em segundo no seu grupo da Copa do Nordeste, fez a melhor campanha no Campeonato Potiguar na primeira fase. Então é um adversário que vai oferecer dificuldade, precisa ter muita atenção. Mas eu imagino que o Vasco vá tentar se impor em São Januário, ter até mais posse de bola, a possibilidade de entrar já com o Marlon Gomes no lugar do Galarça, torna o time mais ofensivo, mas precisa ter cuidado para não dar brecha para zebra, e nesse caso uma zebra que é possível, já que o ABC não só já eliminou o Vasco, mas também já vive uma boa fase na temporada. Um jogo decisivo contra o Flamengo, tendo que ganhar também. No domingo. Acho que nesses dois confrontos, o fator casa é importante para os times maiores. Se o Vasco e o Grêmio tivessem que jogar fora, acho que eles teriam uma condição, principalmente muito... o Vasco. É porque agora estão com times melhores, com mais investimento, porque Grêmio e Vasco cansaram de jogar em casa na fase ruim e apanhar. E o Brilha acabou de lembrar que agora é um novo Vasco que está surgindo, e aí sim o apoio da torcida ajuda quando você tem investimento, tem um time bom. O Grêmio é a mesma coisa. Mas eu acho que a casa não fica só nessa de estádio não, hein? Cuidado. Não, muitos caíram na semana passada nessa, caíram em casa, né? Exato. Mas eu falei que o ABC já eliminou o Vasco, mas também tem uma boa lembrança. Quando o Vasco foi campeão em 2011
eliminou o ABC na segunda fase, São Januário. Então tem uma lembrança afetiva nesses novos anos. Vamos ver se você está bem de memória. 2011. Alexandro e Bernardo faz o gol da virada. Alexandro, filho do Lela. Foi muito bem em 2011, ajudou muito. O Vasco começa perdendo esse jogo, vira e consegue a classificação. O Grêmio... Tá aí, família. Todo lugar que a gente ouve falar sobre o time do CRB, fala que eles estão numa boa fase, que é um time bem treinado, mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso no decorrer do nosso vídeo, né? O Vasco já foi eliminado pro ABC na Copa do Brasil, mas o gancho ali final do Breiler enche o nosso coração de esperança, né? O Vasco, quando foi campeão aí da Copa do Brasil, na mesma fase ali em 2011 enfrentou o ABC em São Januário e eliminou eles, então ó, que seja aí um bom presságio. Mas essa situação, essas zebras que aconteceram ontem, família vascaína, foi muito interessante pro Vasco. Eu vou colocar na tela para vocês aí a imagem, né? O Cuiabá que já saiu, o RB, o Goiás, ontem também teve aí a classificação do Volta Redonda em cima do Atlético Goianiense. Cara, vou te falar aqui que eu acabei acompanhando o jogo todo. Cara, o Volta Redonda jogou muita bola, um time muito interessante. A gente sabe que o Atlético Goianiense é um time de Série B e mesmo assim o Volta Redonda se impôs, jogou bola, buscou o resultado, saiu atrás, pô, maneiro de ver, cara. E o Nova Iguaçu também aqui do Rio de Janeiro classificou para a próxima fase, acabou ganhando de 5-2 da Nova Mutum. E teve uma zebra também, né, que o Botafogo ganhou do Brasiliense. Mas, família vascaína, vamos focar aqui no que interessa, que é o seguinte: como saiu aí o RB, como saiu aí o Goiás, como saiu o Cuiabá, o Vasco classificando hoje no ABC, ele vai ficar no bloco 1. A imagem tá aí para vocês, né? O Vasco, se eles tivessem passado, o Vasco ficaria no bloco 2 e aí poderia encarar nas próximas fases aí, ó, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, o Red Bull, né, que acabou saindo, ou o Cruzeiro. E aí você pode até falar assim, Thiago, mas o time que quer ser campeão, ele não pode escolher adversário. Concordo, família vascaína, mas eu acho que o Vasco está num processo inicial, conforme você tiver mais tempo de trabalho, né, mais reforços chegando, então é interessante encarar esses adversários aí mais difíceis, né, de mais dificuldade, mais lá pra frente. Então foi interessante esses times serem eliminados, o Vasco cair ali no bloco 1, porque vai enfrentar esses times aí que o nível de dificuldade é menor. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer, não tem mais bobo no futebol, o que aconteceu ontem mostra isso, então é focado, pé no chão, pensar na classificação e seguir aí para a próxima fase da Copa do Brasil, mas a gente não pode deixar de citar isso aqui, que ajudou demais, família vascaína. Eu quero trazer aqui agora a opinião do Edmundo, porque houve um debate ontem, a gente sabe que agora Maurício Barbieri vai com força máxima para encarar o ABC, mas essa questão de poupar e tudo mais, mas o Edmundo deu um depoimento ontem na live dele muito interessante, porque para ele, a motivação de você passar do ABC, jogando bem, o time fazer uma boa apresentação, ela é muito maior, ela vale muito mais para o confronto do Flamengo do que o cansaço. Isso ele fala aí com experiência de causa, segundo ele vai dar esse depoimento aqui que eu achei muito interessante. Família vascaína, vamos lá. Classificar na Copa do Brasil. Um vexame em casa também seria horrível, né? Então, assim, eu acho que tem que falar individualmente com cada um, ver quem é que está bem. Geralmente, os atletas preferem jogar do que treinar, né? Porque quem não jogar vai treinar, seja no dia do jogo e no dia seguinte. Eu acho que é conversar individualmente, montar a melhor equipe, porque a gente tem que levar em consideração que tem jogadores no banco de reserva que tem nível para ser titular, que mantém o mesmo nível, né? Falando de Orediano, de Figueiredo, do próprio Marlon Gomes, do Egnaldo, tem o Eric Marcos está jogando muito também, né? O Eric Marcos, tem bastante gente. Então é montar a melhor equipe, a mais competitiva, e jogar com muita vontade, com muita disposição para conseguir resolver o jogo rápido, para que você depois consiga administrar. Né? E isso, eu acho que é o ponto fundamental, assim, depois de quase 20 anos de carreira profissional, na verdade foram 18 para 19, a moral é super importante. A moral elevada, ela supera o cansaço. Eu tenho certeza absoluta disso. O time jogando por música, até cansado joga, sem ter aquele entrosamento, aquela confiança necessária, pode estar todo mundo descansado que as coisas não andam, né? E para o Vasco é super importante classificar na Copa do Brasil. Mas do outro lado tem um time que quer fazer história e quer ganhar uma grana que talvez faça muita, mas muita diferença
no seu orçamento anual. Então, não pense que vai ser um jogo fácil. Acho que há uma diferença técnica. O fato do jogo ser em São Januário é uma grande vantagem para o Vasco, mas tem jogo. E uma vez que tem jogo, tem que jogar com o máximo de dedicação possível. Por isso que, tomara que Deus aí ilumine a cabeça do Barbieri e coloque um time forte e competitivo, porque o Vasco precisa dessa classificação. Porque essa classificação, até de uma forma tranquila, orgânica, ali jogando bem, vai influenciar no resultado de domingo. Tá aí, família, como eu pontuei no vídeo de ontem, a gente sabe que o futebol do Vasco hoje, ele é baseado na intensidade, né? Tanto quando você tá com a bola, nos jogos com o Flamengo foi dessa maneira, um desgaste muito grande, né? Porque o Vasco troca pouco passes. Se eu tiver enganado, vocês me corrijam aí, mas eu acho, cara, que o Flamengo chegou até o dobro de passes do Vasco nesse último confronto. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Então o Vasco troca pouco passe, fica pouco com a bola, consequentemente acaba correndo mais, se desgastando mais, tanto para marcar o adversário quanto para sair nos contra-ataques. Então há um desgaste muito grande. Não há dúvida, pelos comentários que a gente está vendo do time do ABC, é um time muito físico, é um time muito forte que vai impor isso ao Vasco. O Vasco vai ter que correr. Apesar de achar que eles vão entregar a bola para o Vasco e sair nos contra-ataques, então o Vasco vai ter um menor desgaste, vamos dizer assim, mas tem que ter atenção no confronto de hoje. Então, como o Edmundo disse aí, cara, você passar de fase, mesmo usando a sua força máxima, é interessante você conquistar um grande resultado que vai te dar muita motivação para encarar a decisão de domingo. Mas falando um pouco do ABC, porque eu fiz aí o meu dever de casa, família vascaína, vi muitos comentários nos jornalistas da ESPN, assisti também, né, a rádio Jovem Pan News lá de Natal, falando um pouco das características do ABC, e estava assistindo também a TV do ABC, né, comentando um pouco, eu vi, porque eles ganharam de um time da Série A que foi o Fortaleza, e jogando bem, fechadinho nesse esquema que eles têm, saindo nos contra-ataques, ganharam do Fortaleza por 2-0. E naquela ocasião, um jogador que vai ser desfalque hoje, foi o destaque da partida e vai fazer muita falta, segundo aí a galera que cobre o ABC, que é o Matheus Jesus, né? Um volante que foi destaque contra o Fortaleza, não joga hoje. E também um outro nome que muita gente está comentando que vai fazer falta lá no ABC é o Fábio Lima, um jogador aí de beirada, de puxar contra-ataque, que vai fazer muita falta também hoje. Então o ABC tá com alguns desfalques aí interessantes, família vascaína. E o time que vai a campo do ABC, ó, tá na tela para vocês: Simão, Afonso, Richardson, Alemão, Márcio Azevedo, que é um jogador experiente, né? Jogou muito tempo na Europa, no Shakhtar, né? Foi campeão pelo Atlético Paranaense também. Valfrido, Daniel e Wellington Reis. No ataque, Paulinho Mocelin, que o Vasco tentou a contratação desse jogador já, não me recordo se é em 2021 ou 2022, na época das vacas magras, né, vamos dizer assim. Rafael Luz e Felipe Garcia. Esse é o time aí do ABC, é um time que muita gente está dizendo, né, é um time competitivo, é um time de muita força física, que vai impor dificuldade ao nosso Vascão. E aí a escalação do Vasco também está na tela aí para vocês, ó. Léo Capasso, Léo Jardim, né, Capasso, Léo, Puma Rodrigues e Piton, Andrei Santos e Jair. Ali na frente, Marlon, Alex Teixeira, Gabriel Peck, e Pedro Raul, né? Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo de ontem, essa escalação que o Lucas Pedrosa tinha divulgado, né? E aí, cara, eu discordo um pouquinho do Barbieri, mesmo acreditando no trabalho dele. Eu acho que deveria entrar com o Rodrigo nesse time aqui, e aí poupar ou barrar Andrei ou Jair, né? Acho até mesmo o Andrei, cara, porque o Andrei não vai continuar por muito tempo, né? Se tudo acontecer da maneira que o Chelsea quer, então ele vai sair do Vasco. Então poderia barrar aqui o Andrei, colocar o Rodrigo, o Jair na dele de segundo volante e o Marlon como terceiro homem de meio campo, porque acredito que o Vasco sem a bola tá tendo muita dificuldade para marcar. E no jogo de hoje, o Vasco vai sair pro jogo, vai propor o jogo, você precisa de jogadores mais rápidos para fazer essa recomposição, e aí você ter o Rodrigo nessa função é interessante, porque eu acho que ele é muito mais marcador, tem muito mais qualidade de marcação do que o Andrei e que o Jair. O Vasco vai precisar proteger, né, o sistema defensivo ali quando for contra-atacado, porque é o estilo de jogo do ABC. Mas é isso, família vascaína, acreditar no trabalho, nas escolhas do Maurício Barbieri. Claro que é um meio campo que todo vascaíno, eu acho que não tinha um que não imaginava esse meio campo quando o Andrei voltou. Andrei, Jair e Marlon Gomes. Eu mesmo falei que seria um meio campo ideal aí pro Vasco, mas o Andrei e o Jair ainda não se encontraram, não encaixou. Todas as partidas que eles jogaram juntos, a coisa não fluiu.
as 2 partidas contra o Flamengo e também contra o Bangu. É torcer para que hoje aí a coisa possa acontecer, o entrosamento, e aí conseguir um bom resultado hoje e também conseguir um bom resultado no domingo, família vascaína. Para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de colocar aqui a palavra do Abel Ferreira, família vascaína, porque acho que faz todo sentido para o momento que a gente está vivendo depois dessa derrota aí para o Flamengo. Algumas críticas aconteceram, que é super normal e o torcedor tá no seu direito, mas eu acho que é uma ideia bacana pra gente escutar o Abel. Se liga só. No futebol, se não houver intensidade e vontade, esqueçam a técnica. E são essas equipas que ganham. Não adianta circo. Esqueçam isso. Circo, já vai o tempo em que os jogadores resolviam os jogos sozinhos. Hoje, todos os clubes têm bons treinadores, todos os clubes têm núcleo de saúde e performance, todos os clubes têm condições para dar aos seus profissionais. Hoje o que faz a diferença são as capacidades volitivas. É quem tem mais vontade, quem tem mais fome. Esses são os que ganham. E a minha função não é reunir os melhores jogadores. É fazer a melhor equipa. Nem sempre os melhores jogadores fazem a melhor equipa. Esse é que é o segredo das equipas que ganham mais vezes ou que estão sempre nas finais. São equipas. E hoje toda a gente tem boas estruturas, boas condições, pode pagar por reforços, tudo. Isso não é sinónimo de vitórias. E eu acredito que com uma equipa forte, um elenco forte, onde todos trabalham para os interesses da equipa, esteja mais próximo de ganhar. E também não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Tá aí, né, família? Você pode questionar algumas atuações, criticar alguns jogadores, mas o que o Abel falou aí, claro que o Palmeiras está num processo muito mais avançado de tempo, de qualidade de jogadores, mas eu acho que tudo que ele falou aí, esse caso de sucesso, o Vasco está caminhando. Claro que bem ali no início, mas está caminhando. Eu acho que o Vasco hoje tem um bom treinador, o Vasco hoje tem jogadores, como eu disse aqui, você pode questionar algumas atuações, mas tem muita vontade, muita intensidade, muito comprometimento, então acho que a gente está num bom caminho. As derrotas vão acontecer, como ele mesmo disse aí, não dá para ganhar sempre, mas eu acho que o futebol apresentado do Vasco nos dá aí uma perspectiva de fazer um bom ano, e isso já é muito interessante. Os outros times que a gente teve aí nos últimos anos, irmão, era difícil de aturar. Então vamos acreditar nesse time, nesse trabalho, com certeza vai chegar aí mais reforços e o Vasco vai ter uma temporada competitiva. Família vascaína, começando hoje, muito importante a classificação, porque a gente quer ser protagonista aí nessa Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.